Temos vários assuntos aqui para o nosso resenha. É claro que a pauta é esse jogo, Palmeiras e Flamengo. A gente vai analisar o que o Flamengo tem à disposição e as cartas na manga que o Flamengo tem. O Flamengo já tem uma posição, o Flamengo não quer o jogo e o Flamengo tem também uma decisão judicial que foi tomada nesse sábado para o adiamento da partida, né? Vamos então começar exatamente por essa questão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que acatou o pedido do Sindiclubes, né, que é presidido pelo Pinheiro, que é o cara da segurança do Flamengo, figurinha carimbada. A gente chega no Maracanã, boa noite, Pinheiro, aí já entra no Maracanã. O Pinheiro é o cara da segurança do Flamengo e é presidente desse sindicato de funcionários dos clubes. Então, os funcionários do próprio Flamengo, botando o Flamengo como réu nessa situação. A decisão do TRT, exatamente, né, Tribunal Regional do Trabalho, foi exatamente pelo adiamento. E Túlio Rodrigues, vamos tentar entender essa situação. Por hora o jogo está adiado, é isso? Isso. Por hora tem uma liminar, né? O Tribunal Regional do Trabalho concedeu essa liminar baseada nessa ação do Sindiclubes, que vale lembrar, né, que eu vi muito bem, porque é funcionário do Flamengo. O Sindiclubes é ser presidido pelo funcionário de alguém em seu corpo. O diretivo não é feito só de funcionários do Flamengo. Então tem essa liminar. A CBF já entrou com um pedido, né, de medida de segurança, né, pela urgência, porque o jogo é amanhã, e vai tentar derrubar essa liminar. Agora a gente depende aí de uma decisão de um desembargador, né, que aí não é o juiz, é um desembargador, está acima aí nessa hierarquia jurídica. Por enquanto não tem jogo, né, e o argumento, inclusive, do Sindiclubes é porque, né, no caso, os colaboradores, né, e são pessoas que, em toda a hierarquia de um clube de futebol, é aquela galera que fica embaixo, né, vídeo que aconteceu lá com né, o Grangeiro, que foi demitido depois do Landim ser questionado pela foto, e a corda arrebentou para o lado mais fraco. Então, esse lado mais fraco, o sindicato que representa esse lado mais fraco, está reivindicando em nome deles, né? E, inclusive, também teve um sindicato também dos atletas do Rio de Janeiro, que também moveu uma ação no TRT, mas essa decisão liminar foi baseada nessa ação do Sindiclubes, né, que é um sindicato que defende funcionários dos clubes de futebol do Rio de Janeiro. Pois é, aí, Nazário, chega a CBF com o depoimento sensacional, lapidar, né? Funcionários não entram em campo. Então, a gente tem a CBF querendo o jogo, o Palmeiras querendo o jogo, a gente sabe a força política que tem o Palmeiras dentro da CBF, né? Nem precisa entrar nesse mérito. Nazário, vamos lá, tua visão, tua leitura desses fatos que estão colocados. O que mais não me espanta, né? Essa atitude da CBF e a atitude de pessoas como o presidente do Palmeiras, a nossa não, né? A titia lá que bota uma prata e mais uma meia dúzia de bobalhão, falando o seguinte: o Flamengo não provocou o início, então ele tem que aguentar. E aí, o que me deixa... como é que eu vou dizer? Eu não sei se a palavra certa seria estarrecido. Mas o que muito me causa estranheza é o seguinte: eu vou voltar a um passado não muito longe. Eu vou falar de agosto de 2020. O clube do CSA, na Série B do Brasileirão 2020, noticiou que tinha um total de 18 atletas em menos de uma semana, que após a coleta de resultado foi divulgado pelo Hospital Albert Einstein e divulgado no dia 11 de agosto o resultado como positivo. Então, o clube, que possuía 13 atletas sem vírus, ou seja, 59% do seu plantel, do seu elenco. E, dada a essa situação, pediu o adiamento da partida que seria realizada, né, no dia 13, contra a Chapecoense. E o que aconteceu? Seria no dia 12. E aí o que aconteceu? A CBF adiou a partida. E em função desse problema que o clube estava vivendo. E, inclusive, dizendo que seria um risco para ambas as equipes, etc. Bababá, lalá. E aí a gente vê o presidente falando um monte de coisa, o presidente do Palmeiras falando: não, agora tem que aturar, tem que segurar a onda.
a titia do dinheiro, falando que é perigoso abrir precedente, porque se começou a brincadeira, tem que terminar, tem que substituir, coisa e tal. O que a gente nota é o seguinte: a hipocrisia ela toma conta do Brasil, né? Primeiro, as vidas são importantes. E aí, porque o Flamengo iniciou um movimento de voltar ao futebol, agora não. Então, tá tranquilo, deixa todo mundo se infectar, deixa todo mundo se virar, se tiver que morrer, morre, porque foi o Flamengo que começou. Então a gente está vendo aí uma birrinha de criancinha, porque foi você que começou a furar a minha bola, então eu vou deixar a bola ficar completamente furada, porque você fez o primeiro buraco. E a gente está diante de um cenário que mostra exatamente o tamanho do futebol brasileiro. Coisas como essa, e uma instituição como o CBF, instituição, vou dizer até como a FERJ, pessoas que comandam o futebol ou que estão à frente do futebol, a gente, nas últimas 4 Copas do Mundo, foi desclassificado por seleções da Europa porque, claramente, o futebol europeu está muitos anos-luz à nossa frente. Tanto no pé com a bola dentro de campo, como em termos organizacionais, como em termos profissionais, como em filosofia de futebol. A gente tem lá projetos que começam, tem um início, meio e fim. E aqui não, aqui a gente tem aquela cartilha do resultadismo, do não, tem que ser hoje, tem que ser amanhã, e aí tem um monte de gente que dá pitaco. Na minha visão, a pessoa que patrocina o Palmeiras não tem que ficar dando pitaco. A parte dela é patrocinar o time, não é ela fazer postagem. Está na rede social dela, é um problema dela, não é um problema nosso. Mas aí vem um, fala, vem outro, fala, aí vem o jornalista, aquela galera de São Paulo que é muito barrista, que todos nós sabemos, e aí a gente vê o tamanho do futebol brasileiro por esse cenário que a gente assiste agora de camarote. A minha opinião é o seguinte: não deve haver o jogo. Por quê? Porque o risco é muito grande. Hoje, a gente não sabe quantas pessoas hoje no Flamengo estão infectadas, porque a cada 24 horas esse cenário está mudando, ele é flutuante. Então, a pessoa que anteontem deu negativo, hoje ou amanhã pode dar positivo. Não vai muito longe. É só a gente citar o caso do senhor Fred, que no Fla-Flu estava legal, não tinha nada. No outro jogo do Fluminense, ele já estava positivo, com uma mulher dentro de casa com Covid. Então, a irresponsabilidade, a falácia e a hipocrisia é o que permeia, infelizmente, lamentavelmente, o futebol brasileiro. É por isso que a gente está do jeito que está. E olha aqui, o Felipe Schmidt, rapidamente, só informação aqui pela produção do Leandro Martins, o Felipe Schmidt, do GE, acabou de noticiar, né, que o César não viajou com a delegação do Flamengo e que a gente vai ter que ir de neneca mesmo. O Hugo Souza provavelmente vai ser o goleiro do Flamengo, caso, né, haja a realização da partida. Por enquanto o jogo está adiado, mas o Flamengo está em São Paulo, então imaginar esse cenário do WO me parece um pouco distante, caso a decisão seja revertida. Mas quero te ouvir, Túlio, fala aí. Não, eu agora falando, assim, dando minha opinião sobre essa decisão, eu vi, assim, até pessoas que eu admiro, tá, criticando, e acho que de forma equivocada, né, diretamente o clube pela decisão, né? Juridicamente falando, quando você tem lá qualquer tipo de situação que vai ser analisada, você não pode analisar as partes, né? Tipo, o Túlio, né? Porque, né, igual teve recentemente uma juíza que colocou a raça, né, de uma pessoa, não, porque o rapaz é negro, dando a entender como se ele fosse negro, então ele é ladrão, né? Sendo que o objeto da matéria, o mérito da ação, como diz juridicamente, é que tem que ser analisado. E com a análise do mérito da ação, que o Flamengo, né, e isso é notório e público, de que há um risco de contaminação, né, entre os colaboradores, né, e aí, no caso, indo no mérito da ação dos sindiclubes, né, dos colaboradores, aos outros novos colaboradores que estão viajando. Né? Você está indo aí, e seriam 21, o corpo de profissionais do Flamengo, foram 20, porque um foi demitido ontem, inclusive faria a assessoria de futebol. Né? Então, assim,
isso que tem que ser analisado. E as pessoas estão analisando as ações do Flamengo. Essas ações do Flamengo que nós, até aqui como torcedores, criticamos muitas vezes. A volta precoce do futebol, das atividades do futebol naquele momento, sendo que nada disso o juiz vai analisar. Como a CBF está querendo fazer. E o próprio Palmeiras, né? E você vê vários jornalistas falando, não, mas o Flamengo forçou a volta do futebol, ou o Flamengo quer a volta. O mérito da ação, o objeto da ação, da análise do juiz para tomar uma decisão, não são as ações do Flamengo posteriores, ou futuras ou momentâneas, né? Hoje estava se debatendo na CBF a volta do público. Eu tenho certeza que se não tinha unanimidade para a volta, não tinha unanimidade para o contrário. Então, assim, se tiver... Agora a gente tem um surto no Fluminense. Nenhum dos protocolos, eu estava olhando aqui, tanto que deu até problema aqui no meu navegador, tanto da CBF como o da Conmebol, não tem nenhuma previsão para um surto. Eles não... Diga-se de passagem, Túlio, rapidinho, diga-se de passagem, quando uma equipe do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde Estadual, não lembro, fez a vistoria nos CTs do Rio de Janeiro, o Flamengo foi o único time que passou, porque eles encontraram irregularidade no Vasco, no Fluminense, no Botafogo e mais uma meia dúzia aí do Campeonato Carioca que não estavam acompanhando os protocolos que deveriam, como o álcool nos determinados lugares, lixeira, não sei o quê. E isso ninguém fala. E aí vamos supor que agora o Fluminense pedisse para adiar a partida, que não é o caso, parece que eles não vão pedir. Aí eu acho que deveria entrar ou um sindicato ou uma autoridade pública e pedir o adiamento, como aconteceu nesse caso do Flamengo. Aí, se o Fluminense entra, vai falar assim, não, mas lá no início, o Fluminense não tinha lá os comportas para pôr gel. Tipo assim, isso não é mérito, isso não é objeto da ação que está sendo analisada pelo juiz e que vai ser analisada pelo desembargador, baseado nesse pedido da CBF. E aí, antes de entrar agora na questão da CBF, eu quero ir na fala da Leila. Ela fala, assim, aí você cria narrativas. Uma coisa são as narrativas, outras coisas são os fatos. Qual é o fato? Nós temos um surto que dentro da delegação do Flamengo. Não tem como você dizer aonde começou esse surto, se foi no Equador, se foi no Brasil, onde deixou de acontecer ou como aconteceu. Algumas críticas que a CBF faz, que eu vou entrar em detalhes depois, eu concordo. Outras eu discordo completamente. E aí, o que ela fala? Outros clubes tiveram problemas, né? Jogadores infectados, mas eles trocaram por reservas. Enfrentaram, parecia até, né, certas pessoas aí, não vou dizer o nome aqui para o pessoal não colocar política, o discurso. Tem que enfrentar o vírus, tem que enfrentar... Sendo que o Flamengo também teve problemas no Campeonato Brasileiro. A gente teve jogo aí que a gente teve que ir com o Gabriel Batista, lembra? Contra o Bahia? Porque o Diego Alves não pôde ir para a partida e o César estava com coronavírus. Então, ou seja, o Flamengo não pediu adiamento da partida porque teve 1 ou 2 atletas infectados com coronavírus. Foi lá e substituiu. É diferente de você ter um surto. Então, ela criou uma narrativa de que nós temos que ter os mesmos direitos para todos. E aí, a gente acabou abrindo aqui até o resenha mostrando que a CBF já adiou partidas anteriores. Então, por que Chapecoense, ou Goiás, ou São Paulo, quem quer que seja, tem que ter a partida adiada e o Flamengo não, diante de um surto? A gente não está falando de 1, 2 pessoas, a gente está falando de uma delegação inteira, que você passe de 30 pessoas. Aí vamos lá, alguns argumentos da CBF, isso está em matéria, que eles colocaram na peça deles lá, no pedido de urgência. Aí eles colocaram, isso aqui eu concordo, tá? Dentro do avião, os jogadores apareceram sem máscaras protetivas, aglomerados durante a viagem de volta à delegação do Equador, em total descobrimento dos protocolos preconizados em nosso guia de medidas protetivas. A gente não tem como a CBF saber se durante o voo estavam os aglomerados ou não, ou se eles somente se aglomeraram durante a foto. De qualquer forma, aquilo está errado. Mas sabe o que eu acho em relação a isso aí, Túlio? Deixa eu só, para a gente não perder esse fio da meada. Eu acho interessante o seguinte, não estão cumprindo o protocolo. Então quer dizer que é perigoso o cara no avião tirar a foto sem a máscara, mas jogar os 22, 25, 30 jogadores dentro de campo, esbarrarem um no outro, fazer falta, um cair por cima do outro, abraçar, cumprimentar e tal, não tem problema. Mas dentro do avião tem problema. Entendeu? Essa relação é que eu não consigo entender. Olhando pelas recomendações que a gente vê hoje nos aeroportos, é o quê? Você tá, mesmo no voo, você tá de máscara. Então, você subentende que os clubes, aí, lógico, tirando essa observação do Nazário, que é pertinente, né?
você deveria seguir esses mesmos protocolos que estão sendo adotados nas companhias aéreas nos voos comerciais. O mínimo, né? E aí, vamos a um outro ponto, né? Então, eu concordo até certa parte aqui com esse argumento. O outro argumento da CBF. Outro fator sugestivo do ponto de vista médico, que essa contaminação ocorreu pelo não seguimento de protocolos e não durante a partida. Pode ser constatado pela solicitação do próprio clube para permanecer no exterior por mais de 72 horas, tempo previsto por protocolo, por comodidade logística, com uma delegação de 64 pessoas, enquanto as credenciais da Conmebol são um número de 50, hospedados no mesmo hotel e utilizando transporte aéreo, eventualmente terrestre, junto com os jogadores. Agora, a Conmebol autorizou o Flamengo de permanecer além das 72 horas no Equador. Então eles têm que reclamar lá com a Conmebol ou com a junta médica, que provavelmente a Conmebol deve ter consultado, que deve ter passado provavelmente por algum representante da CBF e autorizou o Flamengo de permanecer, porque você imagina o risco, aí vamos analisar friamente. Imagina o Flamengo ir para o Equador, joga com o Del Valle, aí depois vem todo aquele negócio, aqueles aparatos todos, material, a delegação, volta todo mundo para o Brasil, para depois voltar. Cara, olha o tamanho do risco, né? E aí você falar em permanência de hotel, vai lembrar que o melhor protocolo até o momento, que é o da FERJ, que a gente constatou, pedia para que as equipes ficassem em concentração 48 horas dentro de um hotel antes das partidas, tá? E a gente não teve surtos, a gente teve casos durante o Carioca, não tivemos surtos. Aí, né, eles falam aqui o seguinte: esse mesmo fator pode ser observado contra o Independente Del Valle, adversário do Flamengo na partida válida pela Libertadores no dia 17. Divulgou o resultado de um atleta com teste molecular positivo em teste realizado no 22 de setembro de 2020. 5 dias após a partida em questão. E aí a gente vai lembrar que o vírus pode ficar incubado, né, de 3 ou 4 dias até o 14º dia. Então a gente pode imaginar a possibilidade, porque não tem como você dizer que aonde foi que o cara se infectou, não. Se foi dentro de campo, se não foi, mas você pode considerar que se ele testou positivo 5 dias depois dentro da partida, está dentro da possibilidade de ele ter sido infectado durante a partida. Isso não é descartado. E eles colocam aqui como se você pudesse descartar. Então, assim, para terminar, para ser breve, eu acho que as coisas têm que ser analisadas, e aí eu acho que principalmente, eu não estou dizendo que o Flamengo está correto nos seus protocolos, ou que o Flamengo segue a risco, eu acho que não. Você mandar dirigentes que não tem necessidade de estar nessa viagem, errado. Você tirar foto dentro do avião sem máscara, e aí eu estou considerando aqui como as companhias aéreas estão fazendo os voos comerciais, também é errado. Você viu depois da partida dirigentes participando da corrente dentro do vestiário, local fechado. O que garante que, de repente, os dirigentes não foram contaminados lá? Eu não vou dizer aqui, mas teve profissionais que eu vi fotos, tá? Dentro lá do treinamento no Equador, um profissional com máscara e o outro sem máscara. Sim. Ou seja, ele tendo contato diretamente com os jogadores. Mas olha só, o erro do Flamengo não é mérito e nem objeto da ação do Sindiclubes. O que está sendo é o surto. Então a gente tem que compreender isso. Não é defender o Flamengo insanamente, como eu vejo até algumas pessoas. Não, eu sou Flamengo, então qualquer coisa que o Landim fizer, então a gente deveria fazer isso dentro de campo. Quando o Gabigol perde um gol, quando a gente perde 5-0, a gente tinha que também defender o clube. Porque quando você defende todas as medidas que o Landim toma, você não está defendendo a instituição, você está defendendo o dirigente. Porque ele, em nome da instituição, ele pode tomar decisões erradas como dirigente. Então, assim, analisar o objeto da ação, o mérito da ação, é isso. E as pessoas estão criando narrativas e profissionais da imprensa também, para culpar o clube em críticas que eu até concordo, mas que não é o objeto da discussão ali. Pois é, e Túlio, é exatamente o que o Nazário falou. A palavra, né, é hipocrisia, é amadorismo, são esses os adjetivos que a gente pode dar para essa situação, e tudo isso entra naquele intensivão, né, do Domenech de Esto é Sudamérica, né? Assim funciona no Brasil, assim é na América do Sul. Em nenhum lugar do mundo desenvolvido existe isso. 24 horas antes da bola rolar, você sabe se vai ter ou não vai ter. Eu não duvido da bola rolar, não, gente. Não me surpreende em nada se houver alguma reviravolta. E o Palmeiras, Rafa, o Palmeiras é o clube mais influente nos bastidores do futebol do Brasil hoje. Sim. A tal da Conselheira Leila, né? Conselheira Leila, é uma mulher poderosíssima. Vocês não lembram ano passado o lance das cadeiras? Jogaram cadeiras no gramado.
e também conseguiram tirar a torcida do Flamengo do estádio. Mas aí vale lembrar, Rafa, que, por exemplo, esse assunto, por exemplo, da cadeira, que aquilo foi um absurdo, né? Você tira, você dá como é o argumento até de agora para o público não voltar no Rio de Janeiro, que já tem autorização das autoridades públicas, que é um absurdo, tá? Mas qual é o argumento? Olha, se voltar no Rio de Janeiro, os clubes vão ter uma vantagem. E o Palmeiras teve vantagem no passado, quando teve o jogo realizado lá, sem a torcida do Flamengo, né? Mas aí tem uma diferença. Mesmo que tenha ido para o aspecto jurídico, mas ficou na justiça desportiva. Agora nós estamos falando né, na justiça comum, vamos dizer assim, fora do âmbito desportivo. E aí eu quero ver se, de repente, o desembargador pode ser influenciado, pode, de repente, conhecer alguém. Sempre tem isso, né? A gente vê isso muito na política, fulano que indicou alguém, essa coisa toda, que é amigo de fulano, que a filha trabalha no escritório do cara que é investigado, essas coisas absurdas. Mas do cara, o desembargador que for dar a decisão, se ele der antes da partida, que ele pode dar depois, né? Ele pode dar depois. Ele ter culhão, né? Usar essa palavra, culhão, para assumir o risco que é essa partida amanhã, né? O primeiro desembargador lá, esqueci o nome dele agora, daqui do Rio, TRT do Rio, falou, meu irmão, eu não vou assumir isso aí não. Que na verdade deveria nem competir a um juiz, né? É uma coisa de saúde pública, um médico que deveria, né? E aí o outro desembargador chegar e derrubar a liminar em decisão favorável à CBF, que está defendendo os interesses do Palmeiras, tá? Defendendo os interesses do Palmeiras. Porque no próprio protocolo da CBF ainda não achei nenhuma sanção a quem descumpre o seu protocolo. O da Conmebol até fala que ó, o descumprimento do protocolo por parte do representante de saúde, Covid, ou por qualquer outra pessoa do clube ou estádio, será passível de sanção disciplinar, apesar de que eles não explicam aqui qual sanção seria essa, né? O da CBF nem isso tem. E de novo, nenhum dos dois protocolos prevê um surto em delegação ou num clube de futebol. O que está acontecendo no Flamengo não foi previsto nem pela CBF e nem pela Conmebol. Ou seja, é um fato novo. Pois é, existe gente, inclusive do Palmeiras, até defendendo, caso não haja partida, do campeonato ser suspenso, enfim, várias bravatas de lado a lado, enfim, mandos e desmandos do futebol brasileiro. Suspenda então, cara, vai lá eu duvido, suspende, vai lá e suspende, cara. Assim, Rafa, a grande verdade, o que está acontecendo no Flamengo hoje, e aí como tem muito torcedor que às vezes não se liga nas notícias, desculpa estar até me alongando, mas acho importante falar, nas notícias do dia a dia, e até sobre política, porque isso acabou, essa pandemia acabou se politizando, mas o que está acontecendo no Flamengo acontece no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, a média móvel de mortes vem aumentando dia após dia. E não à toa a gente vê barzinhos abertos. Eu estava vendo até um pessoal comparando dia 7 de setembro, feriado, as pessoas na rua fazendo festa. Isso não é à toa. E aí sim, o Flamengo é coerente quando ele está defendendo que não seja realizada a partida por uma questão de saúde e de bom senso, mas defende a volta do público. O que está acontecendo no Brasil, no Flamengo está acontecendo no Brasil, está acontecendo na sua cidade, está acontecendo no seu estado, cara. Estão morrendo várias pessoas estão sendo infectadas. O Flamengo talvez sirva de exemplo para as pessoas primeiro verem que o vírus existe sim, que o Flamengo jamais... Cara, eu vi o absurdo a pessoa falar assim, o Flamengo falsificou teste. Qual o sentido o Flamengo teria de se enfraquecer, de tirar seus principais jogadores para não jogar a partida? E mais, eu não duvido que se fosse ao contrário, de repente os dirigentes do Flamengo fossem a favor de realizar a partida, tá? Eu não duvido disso, não. Mas eu iria ser contra, porque a gente sabe, a ponta de toda essa hierarquia, que a gente pode considerar até que os jogadores são a favor, como eu já falei isso aqui, eles foram a favor da volta do futebol, mas nós temos os funcionários lá de baixo, aqueles que ganham pouco, que carregam, né, o meião, né, o material do jogador de futebol, que vai preparar a chuteira dos jogadores, aquela galera de baixo, os seguranças, aquela galera que ganha pouco, elas são colocadas em risco também. E nós devemos de pensar nelas também, porque elas moram nas favelas, nas comunidades, nos subúrbios, na zona norte da vida, entendeu? Essas pessoas não vão ter lá o hospital pica que o Diego Ribas vai ter, que o Landinho vai ter. Então vamos... Já que você não quer pensar nos jogadores, nesses caras, vamos pensar nessas pessoas, pô. Perfeito, Túlio. Mesmo que eles não entrem em campo conforme o nosso querido presidente da CBF
Rogério Caboclo citou. Então, vidas não importam, né? Eles não entram em campo, deixa para lá.